Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelas 3 mensagens do Apocalipse e vamos falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. Tem muita bênção para nós. Está no ar o Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bênção a cada semana podermos concentrar aqui no texto do Apocalipse e descobrir as verdades que Deus espera que nós vivamos, especialmente no tempo do fim. Muito obrigado pela sua companhia. Eu aqui também estou na boa companhia dos meus amigos, que posso apresentar a vocês mais uma vez. À minha esquerda, pastor Adenilton Aguiar, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer voltar aqui, estar aqui com os amigos, estudando esses temas tão importantes relacionados ao Apocalipse. Pastor Vanderlei Dornelli, seja bem-vindo. Obrigado, cumprimento com alegria aos nossos telespectadores. Pastor Michelson Borges, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Alegria estar com os amigos e com os telespectadores também aqui. Ora pra gente, por favor. Oremos. Pai bondoso, nosso Deus, nosso Criador, obrigado mais uma vez por esta oportunidade que temos de abrir Tua Palavra, conversar sobre temas tão importantes. Pedimos agora que Teu Santo Espírito, o autor da Bíblia, esteja aqui conosco e também com os amigos que estão assistindo a este programa. Dá-nos a Tua paz, Tuas bênçãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Apocalipse apresenta 2 grandes antagonistas, o Cordeiro e o Dragão, e também divide a humanidade em 2 grandes grupos que são identificados com 2 símbolos muito importantes aqui. De um lado, o selo de Deus e de outro, a marca da besta. O nosso estudo aqui nessa semana e na próxima vai se concentrar basicamente na identificação desses selos ou desse selo e dessa marca e como, naturalmente, ficarmos do lado da verdade. Fala um pouquinho, pastor Michelson, sobre a sua percepção sobre selo de Deus e marca da besta. Ok. De fato, o Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Temos ali Cordeiro e Dragão, temos a mulher de Apocalipse 12, a mulher virtuosa, vestida de luz, e a mulher prostituída lá no capítulo 17. Nós temos o povo que segue o Cordeiro, o povo que segue e adora a besta. Enfim, os contrastes são bem marcantes ali, né? E temos também o selo de Deus e o antisselo de Deus, né? Temos Cristo e o anticristo. O anticristo, ele se opõe a Cristo, mas ao mesmo tempo quer ocupar o lugar de Cristo. E o selo, a marca da besta, o selo da besta, ele se opõe ao selo de Deus, mas quer também substituí-lo, estar no lugar dele. Vale a pena a gente dar uma pincelada aqui no que eram os selos na antiguidade, né? Não pense como hoje que você coloca lá um papelzinho com cola, né, autocolante na carta, né? Esse é um selo moderno. Naquele tempo era alguma coisa meio que carimbada, né? Algum produto que derretiam ali, você enrolava um documento ou colocava de alguma outra forma dobrado ali, então derretia essa substância Cera, né? E aplicava, né, a cera, aplicava ali com o anel em baixo relevo ou com o sinete, né, real ou do governador, esse carimbo. Basicamente, esse carimbo continha 3 informações. O nome da autoridade que estava selando, o rei, o governador, o funcionário, enfim. A jurisdição dessa autoridade, ou seja, onde ela atuava e o cargo que ocupava, rei, governador, etc. Então, o selo tinha que conter pelo menos essas 3 características. Alguns tratados antigos também, alguns acordos que eram firmados entre 2 partes, continham também um selo que geralmente era aplicado no meio do documento. Isso é interessante, né? Bem no meio ali eles aplicavam esse selo como garantia de que o documento estava sendo ali autenticado. Quando vamos à lei de Deus, e é interessante que Isaías 8,16 menciona que, ele diz assim, né? Sela a lei no coração dos meus discípulos, né? Então você já viu uma linguagem de selamento na lei de Deus. Quando analisamos Êxodo 20, todos os mandamentos ali com atenção, tentando encontrar essas 3 características básicas de um selo num mandamento, nós encontramos, por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não tem o nome de Deus, nem o cargo, nem a jurisdição. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Opa, aqui tem o nome, né? Mas fica só nisso. Para encurtar a história, quando chegamos ao 4º mandamento, que está no centro da lei, interessante isso, né? Bem no meio ali, nós encontramos o quê? Lembra-te do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado
do sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Aí o mandamento prossegue e justifica por que devemos guardar. Porque em 6 dias fez o Senhor, então ele é o Criador. Os céus, a terra, o mar, enfim, o universo. Jurisdição, todo o universo. Então nós encontramos no 4º mandamento, que fica no centro da lei, as características de um selo antigo. E Ezequiel 20:20 confirma isso, né? Quando diz assim, santifiquem os sábados, pois servirão de sinal, que é o correspondente a selo, que servirão de um selo entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o antisselo de Deus, como veremos ao longo das 2 semanas seguintes, neste programa e no próximo, só pode ser uma coisa que se pareça com o selo de Deus, que é o sábado, mas ao mesmo tempo se oponha ao sábado. Isso ficará claro nos próximos estudos. Então Deus está distinguindo as pessoas a partir da sua lei e aquilo que está no centro dela, que é o 4º mandamento. Agora, pastor Dornelles, os eventos finais, eles reservam momentos de grande tensão e caos e de perseguição e um drama muito terrível que especialmente o povo de Deus vai enfrentar, e é necessária uma característica muito importante para resistir nesses momentos finais, que a terceira mensagem angélica, em Apocalipse 14, verso 12, identifica essa característica como perseverança, né? Os santos os santos, eles precisam ser perseverantes no tempo do fim. Então, esta é uma questão bem clara, né, em Apocalipse 12, 13 e 14, que é o conjunto, né, profético que a gente tem estudado aqui de forma mais concentrada, né, nesta temporada. Agora, é importante situar que a ideia, né, da necessidade de persistência, perseverança, vem desde o Evangelho, né? E Jesus é muito claro em falar sobre isso, até quando ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? No mundo tereis tribulações, né? Mas eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então, esse choque, esse embate, sabe, com o povo de Deus na terra, é claro no Evangelho e depois no Apocalipse também. Veja que Jesus chega a dizer, né? Chegará a hora em que todo aquele que matar vocês, né, pensará que está prestando um trabalho a Deus, né? Prestando um culto a Deus. João 16, verso 2. Agora, em Apocalipse 12, 13 e 14, a gente tem essa ideia assim, muito bem expressa, né? Porque estas visões retratam o conflito, e o conflito é de um sistema, um regime de oposição, debate, confronto, né? E perseguição constante da parte do dragão e das bestas contra os santos, né? Então, o primeiro sinal da ideia de perseverança e persistência já aparece no capítulo 12, porque o dragão persegue a mulher, primeiro o filho da mulher, a mulher depois de 1260 anos, né? Parece que esse período não vai terminar, porque é muito tempo. E aí no final do capítulo 12 diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, né? Então a expressão restantes aqui dá conta dessa permanência, né? Da persistência do elemento perseguido, né? Antagonizado, apesar do longo período de embates, né? E depois, quando fala da primeira besta, então ela persegue os santos, né, por 42 meses, ela mata muitos dos santos. E esse trecho termina como se fosse um refrão, né? Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança e a fidelidade dos santos, né? Então, a palavra usada aqui, né, dá conta desta ideia assim, de persistência apesar de todas as condições. É como se a fidelidade não dependesse de fato das condições. Eles permanecerão ainda que caiam os céus e a terra. Então, a perseverança e a fidelidade. Quando ele repete pela terceira vez a ideia, aí com a mesma palavra de Apocalipse 13, 10, né? No 14, verso 12. Então, veja, ele termina o relato da primeira besta afirmando, os santos perseveram, persistem, né? E aí termina o relato acerca da segunda besta e das advertências, né, contra a marca da besta, com as 3 mensagens, também com o refrão, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. É como se ele interpretasse, né, que a fidelidade referida em Apocalipse 13, 10, é o mesmo que a guarda dos mandamentos. Então, em que eles persistem? Eles persistem em fazer a vontade de Deus, apesar da oposição, né, a essa prática, a essa atitude, sabe? Esse texto nos faz lembrar de Daniel 3, né, que nós estamos o tempo todo conectando aqui de Apocalipse com Daniel, e ali tem um exemplo, né, de persistência, e é uma persistência que a gente pode dizer assim, ela é incondicional, da parte dos 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então no capítulo 3 o rei levanta aquela estátua, tem a música para seduzir,
E depois, então, vem uma ameaça. Eu vou ler o texto, diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse, Daniel 3, versículo 14, né? É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da música, aí ele diz, então, se curvem, né, e adorem a estátua. Aí ele diz, se porém não adorardes, no mesmo instante sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aí os rapazes respondem, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses. Então tem uma persistência, né? Até uma ousadia deles, com base na fé, né? De que Deus protegendo ou não, eles permanecerão fiéis. Então no Apocalipse, as bestas atuam como se Deus estivesse ausente da situação, porque há perseguição e morte, né? Mas os santos perseveram, persistem, e a semente deles não se esvai, não se esgota. Né? Então essa persistência que Jesus teve e que se espera e que se prevê, né, da parte dos santos aqui. Amém. É interessante quando a gente estuda essa ideia de perseverança em Apocalipse, porque perseverança ela está sempre associada à fé. Isso aparece, por exemplo, em Apocalipse 13:10 e também em Apocalipse 14:10, né? Eu gostaria de repetir a leitura, né, só para a gente ter uma ideia. Em Apocalipse 13:10, no finalzinho diz assim, aqui está a perseverança, a palavra original é hipomoné, e a fidelidade. A palavra original é pistis, ou seja, perseverança está diretamente conectada com fé. Sem fé, não é possível ter perseverança. Isso vai se repetir também no capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança, a palavra original é hipomoné, né, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé, pistis. Então, perseverança e fé aparecem unidas em Apocalipse 13:10, perseverança e fé também aparecem unidas em Apocalipse 14, verso 12. Ou seja, a ideia do texto é que sem fé é impossível perseverar. A ideia de perseverança, como nós comentamos em outros programas, ela é muito interessante em Apocalipse porque a palavra hipomoné, ela significa alguma coisa do tipo você permanecer abaixo, não é? Dando a ideia de submissão, de sujeição, né? Submissão à vontade de Deus. Isso me faz lembrar aquele texto lá de Tiago, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, né? Então, esse conceito de perseverança unido com fé é algo muito importante para a gente entender como a gente pode realmente conseguir perseverar. Aí isso nos faz lembrar também daquela expressão, de uma frase que aparece lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. Eu me lembro de um autor, né, um erudito chamado James Boyce, e ele, uma vez eu estava lendo um texto dele, ele dizia o seguinte, se Deus diz uma coisa uma vez, é o suficiente. Se Deus diz 2 vezes, preste mais atenção. Se Deus diz 3 ou mais vezes, faça disso quase que um refrão na sua vida. E essa expressão, o justo viverá pela fé, ela aparece 5 vezes na Bíblia. Aparece lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, e no Novo Testamento os autores ficam retomando essa ideia, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, quase como um refrão. Por exemplo, ela aparece lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, eu vou ler aqui somente para a gente poder acompanhar. Pastor Denilton, enquanto você procura, só um detalhe, né, claro, que acho que é importante também frisar que fé é sinônimo de confiança, né? E a gente desenvolve essa confiança, essa fé, pelo ouvir a palavra de Deus, como diz Paulo, né? Então, quanto mais a gente convive com Deus, mais estuda a Bíblia, como fazemos neste programa aqui, né? Mas tem que fazer em casa também, pessoalmente, aí. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais frequentamos a igreja, quanto mais testemunhamos, convivemos com Deus, mais essa fé se desenvolve. Verdade. E ela é confiança, eu posso confiar naquele que eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu confio, mais perseverança eu tenho. E muito interessante isso que você disse, porque a palavra original para fé é pistis, e a palavra original para confiar é pistel. Né? Muito parecido, a gente percebe o som, né? O quanto é parecido. Então, realmente, fé e confiança são 2 coisas que realmente são muito próximas. Aí aqui em Romanos, capítulo 1, verso 17, Paulo diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá
Pela fé. Aí essa expressão vai aparecer lá em Gálatas, capítulo 3, versos 11 e 12, e vai aparecer também lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Ou seja, a mensagem da Bíblia é a seguinte: você quer perseverar, você precisa de fé. Né? E fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, os amigos que estão nos acompanhando nesse momento, é possível que alguém esteja pensando assim: eu gostaria de ter mais fé, eu gostaria de confiar mais em Deus e na sua palavra. Para que isso aconteça, é preciso ouvir a palavra, ler a palavra e viver a palavra. Quando a gente vive pela palavra, a gente vive com fé. Apocalipse 14, 12 é iniciado com a expressão aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Geralmente passa um pouco batido essa expressão, mas ela significa alguma coisa conclusiva, né? Como se isso requer. Isso o quê? A descrição anterior, o que vem aqui, é exatamente uma advertência contra a adoração à besta e a sua imagem e o recebimento da sua marca. Diz a terceira mensagem angélica: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe sua marca na fronte e na sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. E aí vai uma descrição daquilo que vai ocorrer de terrível com os adoradores da besta. Mas esses adoradores da besta que receberão essa punição, antes dessa punição, eles infligirão uma terrível perseguição contra o povo de Deus que precisa de perseverança. Né? Pastor Vinícius, isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse 13, 10, a expressão aqui, ela vem logo após uma expressão de sofrimento, né, uma ideia de sofrimento. Quando a gente lê aqui em Apocalipse 13, 10, se alguém leva para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Em geral, na história da interpretação desse texto, os intérpretes têm se dividido em duas coisas. Alguns acham que isso aqui é uma advertência contra os descrentes. E outros acham que isso aqui, na verdade, é uma palavra de encorajamento para os fiéis. Eu acredito que essa segunda opção, ela combina melhor com o texto, né? É um encorajamento para os fiéis. É como se quisesse dizer o seguinte: olha, vocês vão para a espada, se tiver que ir para a espada, vocês vão morrer, se tiverem que morrer, mas perseverem, sejam fiéis. Que bênção poder estudar a palavra de Deus e ouvir Deus nos recomendar a fidelidade, porque Ele está conosco. Bom, se você deseja conhecer mais sobre o que estamos conversando aqui, você já sabe que pode adquirir o nosso guia. Estamos praticamente já avançando para o final da nossa temporada, mas você sabe que esse guia, ele se renova a cada 3 meses e você recebe novo material como uma espécie de curso teológico avançado. Então, se você deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, não saia daí. O contexto do auge do conflito cósmico, porque a cruz é um momento dramático do conflito, e Apocalipse 13 e 14 fala do clímax, né, desse conflito. Também não será diferente em relação à experiência do povo de Deus. Porque, veja, Apocalipse 13, verso 15, né, diz que a imagem da besta deverá ser adorada e podem morrer quantos não adorarem a imagem da besta. Quem não tem a marca não vai poder comprar e nem vender. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos continuar estudando juntos a Palavra de Deus. E eu quero recomendar que você tenha na sua biblioteca os livros da autora inspirada norte-americana Ellen White. É uma grande bênção poder se expor aos comentários que ela faz da Bíblia em vários dos seus livros. E aqui na Casa Publicadora, por exemplo, nós temos uma coleção que está sendo preparada e atualizada, né, com 63 livros da autora, e entre esses um lançamento, agora pão quentinho para você, que por coincidência ou providência divina, eu prefiro a segunda opção, exatamente com o tema da nossa temporada aqui, este livro, As 3 Mensagens Angélicas, que você pode adquirir em cpb.com.br. A gente está estudando nesta semana, neste programa, sobre o selo de Deus e a marca da besta. Estamos identificando agora especificamente o tipo de atitude que o povo de Deus deve ter ao longo de toda a história, mas especificamente de forma ampliada e intensificada no tempo do fim. E o grande paradigma para o povo de Deus, o grande modelo, é o próprio Cristo, que enfrentou sofrimento, perseguição
e até a morte, não é? E, pastor Dornelles, olhar para Jesus é realmente olhar para aquilo que se espera que nós vivamos nesses dias, né? É muito apropriado colocar aqui a experiência de Cristo, né? E a expressão que você usou é perfeita, né? É um paradigma para a experiência da própria igreja. E o auge, né, do embate de Cristo no grande conflito é na cruz, né? E em João ele diz que é a hora da glória, porque esse momento dramático, né, angustiante, é também o momento em que ele manifesta, né, seu amor, sua misericórdia, sua graça na plenitude, né? A ponto de dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Mas como Jesus se sentiu naquele momento? Veja o texto de Mateus 27, né, 46, ele diz, por que me desamparaste? Então, Jesus olha para o céu e se sente desamparado, distanciado de Deus, né? Veja que ao longo de toda a sua vida, ele diz, o Pai está em mim e eu estou nele, né? Aqueles que olham para mim veem o Pai, né? Então, a relação de Jesus com o Pai é permanente, persistente, né? Contínua, próxima, né? Ao longo de toda a sua vida. Mas na cruz ele se sente desamparado pelo Pai. Mas estava desamparado? Então essa é uma pergunta importante, né? O contexto do auge do conflito cósmico, porque a cruz é um momento dramático do conflito e Apocalipse 13 e 14 fala do clímax, né, desse conflito. Também não será diferente em relação à experiência do povo de Deus. Porque, veja, Apocalipse 13, verso 15, né, diz que a imagem da besta deverá ser adorada e podem morrer quantos não adorarem a imagem da besta. Quem não tem a marca não vai poder comprar e nem vender. Então, o texto é bastante dramático porque há uma ameaça contra aqueles que não têm a marca da parte dos seres humanos, mas depois vem uma advertência da parte de Deus para aqueles que têm a marca, né? Se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a marca, esse beberá do vinho da cólera de Deus. Então, é uma questão da opção da pessoa, se ela quer estar exposta ao perigo nas mãos dos seres humanos, mas ter a bênção de Deus, né, depois, ou o contrário. É claro que esta é a melhor solução, né? Quando a gente pensa nesta experiência de Cristo, na experiência do povo de Deus, da igreja dele no fim, a gente não pode deixar de se lembrar de Daniel novamente. Em Daniel 12, ele diz, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve antes, né? Mas nesse tempo, Miguel se levantará em defesa dos filhos de seu povo. Então, Daniel está profetizando exatamente esse tempo de angústia aqui, que vem no auge do conflito, né, com a marca da besta, e esse contexto todo nós temos desenvolvido. Nós poderíamos dizer, com base na comparação da cruz e aqui, né, que a cruz foi para Cristo, né, o que o Armagedon será para os santos. É o momento da maior angústia, sabe? É a batalha final. É a batalha final, a batalha crucial. E assim como Jesus se sente desamparado, distanciado de Deus, o remanescente, os santos, né, os que não têm a marca da besta, os que perseveram, eles também se sentirão distanciados de Deus. Se sentirão sozinhos. Mesmo assim, eles perseveram. Agora, estava Jesus desamparado por Deus? Veja que Paulo fala assim, ó, Deus estava com Cristo reconciliando o mundo, né? Então, ele não sentia a presença naquele momento, né, mas Deus estava com ele. Então, é importante frisar que aqui no Armagedon, no fim de todas as coisas, né, e também na experiência diária, nós não sofremos sozinhos. Ele pode não tirar o sofrimento de nós. E aí ele opta por experimentar o sofrimento junto de nós. Então, é isso que acontece com Cristo na cruz. Ele até ora, né? Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas seja feita a tua vontade. E aí Deus não tira o cálice, mas ele verte o cálice junto com Jesus, porque ele estava ali, né? Reconciliando o mundo consigo. E da parte do remanescente, dos santos, né? É a mesma coisa. Eles deverão beber esse cálice, né, da aflição, mas Deus vai passar a aflição com eles. Porque Jesus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação. Amém. O Salmo 23 também nos lembra disso, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, né? Porque, quer dizer, o vale da morte, ele é real. Nós passaremos por muitos vales de morte e no fim do tempo, no fim da história aqui, o vale será bem, bem tenebroso. Mas Deus promete atravessar conosco, né? Outra forma de nós enfrentarmos, não vou dizer enfrentar bem, né? Porque bem não vai ser, né? Vai ser difícil, mas assim, outra forma de enfrentarmos e ser vitoriosos é lembrar das bênçãos anteriores, de como Deus conduziu nossa vida no passado. Tem um texto aqui de Ellen White no Cristo Triunfante, Meditação Matinal 2002, em que ela fala sobre a experiência de Jesus e diz assim, em meio da terrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofrera
as piores consequências da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se as provas que anteriormente haviam sido dadas a ele quanto à aceitação de seu pai. Então ele se apegou ao fato de que no passado, né, nas experiências anteriores, Deus também esteve com ele. Por que não estaria nesse momento mais probante? Então, no tempo do fim, talvez não seja muito fácil lembrar dessas palavras agora, mas quem sabe fica na memória das pessoas aí, né? Quando a provação vier, quando você não tiver mais liberdade para comprar nem vender, quando talvez até for aprisionado por causa da sua fé, lembre-se de que Deus conduziu sua vida muitas vezes, de muitas formas, né? É aquele hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, né? Lembre-se da direção de Deus no passado e assim você vai ter certeza de que naquele momento Ele também está com você. Pode ser que as trevas em volta, pode ser que as lágrimas que incham os olhos impeçam de ver essa realidade, mas precisamos ter essa profunda convicção de que Deus está do nosso lado, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa foi feita pelo próprio Cristo. Amém. E temos que nos apegar nela. A gente vê um exemplo disso na vida dos amigos de Daniel, né? Então Deus não impediu que eles fossem para a fornalha. Mas caminhou com eles nas chamas. Mas caminhou com eles. Foi com eles. Nas chamas. Ele estava lá com eles. E é isso que a gente vê em toda a história bíblica, né? Quando a gente pensa nessa questão de perseguição, a gente vê que sempre houve um poder perseguidor. Satanás nunca deixou o povo de Deus em paz, né? O autor da lição até trata desse assunto com o título A Cadeia da Impiedade. E a gente observa que em toda a Bíblia existe realmente uma cadeia de impiedade, né? Assim, a Bíblia mostra que sempre houve perseguição ao povo de Deus. Por exemplo, quando a gente vai ali para Gênesis, Abel foi perseguido por causa de sua fé. Primeiro mártir. O primeiro mártir foi morto por causa de sua fé. A gente continua na história, a gente pode citar o exemplo de José, foi perseguido também por seus irmãos por causa de sua fé. O próprio Daniel, né? A gente falou dos amigos de Daniel, mas tem o próprio Daniel, né? Ali foi perseguido ali por seus colegas de trabalho, né? Por causa de sua fé. E aí nós chegamos aqui a Hebreus. Hebreus capítulo 11 é um texto que chama muito a minha atenção, quando o autor vai construindo o que cada um fez pela fé. Ou seja, o nosso procedimento está fundamentado nas nossas crenças. Aquilo que a gente faz está baseado naquilo que a gente crê. E quando a gente crê e confia em Deus, a gente está disposto a enfrentar qualquer coisa. Eu chamo a atenção aqui em Hebreus 11 para um texto muito bonito que fala sobre o sofrimento do povo de Deus no passado. Hebreus capítulo 11, versos 36 e 37, Hebreus capítulo 11 vai construindo, falando sobre a história de diversos personagens, o que eles fizeram pela fé, e depois o autor acaba apresentando um resumo, não é? No capítulo 11, versos 36 e 37, mencionando o exemplo de outras pessoas, ele diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, e até de algemas e prisões. Verso 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Por que foi que eles enfrentaram tudo isso? Ou melhor dizendo, como foi que eles enfrentaram tudo isso? Eles enfrentaram pela fé. E aí nós chegamos a Apocalipse 13. No bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre o verso 10. E é interessante a gente fazer uma conexão entre o verso 10 de Apocalipse 13 com o verso 15. Porque o verso 10 de Apocalipse 13 fala ali: se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E quando nós chegamos ao verso 15, nós encontramos o tema da morte novamente. Na verdade, um decreto de morte. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então o verso 10 diz: se for necessário ser morto, que seja morto. E o verso 15 está dizendo: vai haver um decreto de morte. E como é que a gente enfrenta isso? A gente enfrenta com perseverança e com fé em Deus. Agora, só retomando o comentário que o Dornelles fez, a gente pode morrer em função da nossa fé. Mas se a gente não morrer em função da nossa fé, vai morrer de qualquer forma. Porque Apocalipse 14, verso 10, tem ali um juízo de Deus pronunciado contra os adoradores da besta. Então, a escolha é: em que situação eu vou morrer? Eu vou morrer pela minha fé em Deus, ou eu vou acabar morrendo porque eu não fui fiel a Deus? Se tiver que morrer, é melhor morrer pela fidelidade a Deus. Isso você diz exatamente no contexto do tempo do fim, em que as pessoas vão ser colocadas entre apenas dois caminhos muito claros, né?
ou é fiel a Deus e sofre a perseguição da besta, ou se subordina à besta e ao seu decreto, e aí recebe depois a morte eterna, né, como o pagamento definitivo. Agora é importante frisar também que, apesar da cadeia de impiedade, né, de perseguição, é uma cadeia também de ações libertadoras. Né? Verdade. Então o Egito oprimiu Israel, mas aí Deus vem, né, e abate o Egito. Né? E tantos salmos falando disso. Senaqueribe queria invadir Judá, e veio o anjo do Senhor, né, e bota todo o seu exército em retirada. E quando eles chegam à Síria, os 2 filhos matam o próprio pai, que era o imperador. Né? A Babilônia igualmente caiu nas mãos de Ciro. Né? O Império Romano também, né? O anticristo medieval também cai, né, ao final. Então, Daniel 12, quando fala que Miguel pelejará e se levantará em defesa ainda dos filhos de seu povo, Miguel é o nome usado para Cristo, o Cristo que peleja contra o diabo, né? Então, o Apocalipse está cheio dessa ideia. Então, há uma cadeia de impiedade, de perseguição, e há também uma cadeia de ações libertadoras. Você sabe que o capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo sombrio, né? Ele termina, inclusive, com essa referência a esse número enigmático, 666, né? Então, as pessoas, ao ler o capítulo 13, ficam pensando assim, se pararem aí, acho que as bestas vão vencer, né? Porque elas seduzem, elas perseguem, elas oprimem e elas matam. E elas identificam o seu rebanho como um fazendeiro que marca o gado ali com a sua marca, que aqui é o número de homem, 666, né? Então, a coisa é tensa. Porém, o capítulo 13 avança para o 14. No verso 1, pegando o gancho que vocês mencionaram anteriormente, né, a questão de que Cristo vai com os seus filhos, né, foi com os 3 amigos de Daniel para a fornalha, Deus esteve com Cristo reconciliando o mundo, como foi mencionado aqui, e o capítulo 14, verso 1, aparece com uma imagem muito bonita de Cristo aqui. Diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha que coisa interessante, né? O capítulo 13 termina com uma descrição de uma terrível perseguição contra o povo de Deus. Esse povo de Deus, identificado aqui como 144.000, agora no início do capítulo 14, é visto estando com Cristo em pé sobre o monte Sião. Em segurança. Ou seja, você está no meio da perseguição... Com o selo de Deus na testa. E com o selo de Deus na testa. Olha, você rejeitou o 666, a marca da besta, significa que você está selado por Cristo, o selo de Deus está na testa, e você, mesmo em meio à perseguição do mundo, é como se você estivesse já sobre o monte Sião, porque a vitória já está garantida para você. O pastor Adriano citou Hebreus 11, né, que é um capítulo monumental, né, a galeria dos heróis da fé. E algo que nos faz pensar quando lemos aquele capítulo é que o preparo deles não foi obtido naquele momento de prova. Vamos pegar aí José, né, que foi tentado pela sedução da esposa de Potifar. Ele não venceu naquele momento, né? A vitória dele já estava sendo construída pela comunhão com Deus que ele alimentava desde sempre, né, desde jovem. Então, há pessoas que pensam assim, quando chegarem esses momentos aí, quando um decreto dominical for assinado, eu me preparo, eu volto para a igreja, eu me santifico. Mas você não é dono do seu coração. Consagração não é uma chavezinha que você vira na cabeça e estou salvo, estou consagrado, né? É uma experiência diária, constante. Então, eu chego a dizer que se você não se preparar neste momento de paz, de relativa tranquilidade, liberdade, enquanto temos um canal para falar abertamente das coisas de Deus, enquanto você tem a Bíblia nas mãos e pode ir a uma igreja, se você não se preparar neste momento, não vai ser na hora da aprovação que você vai ter essa fibra, né, espiritual, essa perseverança para poder vencer. Então, amigos que estão nos acompanhando, né, aí pela TV, pelo computador, aproveita esse momento. Abra sua Bíblia, né, assista mais Novo Tempo e menos coisas que você sabe que não são boas. Leia a Bíblia, vá à igreja, volte a frequentar os cultos, né, porque em fazendo isso você está se fortalecendo para as provas que virão. Nesse sentido, as provações que nós passamos hoje são, na verdade, uma espécie de treinamento, né? Sim. Então, tem uma música que eu ouvi há algum tempo atrás, uma canção, que ela fala que as provações são bênçãos sob disfarce. Eu achei muito interessante isso, as provações são bênçãos sob disfarce. E a palavra de Deus diz que Deus repreende e disciplina a todos quantos Ele ama. Por exemplo, na vida de José, na história de José, Ellen White comenta lá em Patriarcas e Profetas que quando ele foi levado para o Egito, por aquela caravana de ismaelitas, ela diz que naquele momento ele decidiu ser fiel a Deus.
Poderia se revoltar com Deus? Exatamente, ele poderia se revoltar. E ela diz que ele aprendeu em horas o que uma vida inteira na casa de seu pai não lhe teria ensinado. Ou seja, as provações são nossas companheiras em nos ensinar a mantermos a nossa fidelidade. Ele chega a usar a expressão, né, que as provações são obreiras de Deus, né? Hebreus usa também a expressão experimentado no sofrimento. Né? Jesus foi experimentado no sofrimento. Quer dizer, ele desenvolve uma qualidade, né? Uma experiência através do sofrimento que não se desenvolve de outra forma. Então, quando a Bíblia diz que Deus disciplina quantos ama, né? É porque ele reconhece que ele sabe que a nossa natureza, né, às vezes não pode ser vergada senão através de provações, né? E isso é importante falar hoje porque nós, como pais, né, nós evitamos o máximo que nossos filhos sofram, sabe? E nós mesmos não impusemos a eles nenhuma disciplina às vezes, sabe? E aí eles não amadurecem como poderiam amadurecer ou no que poderiam, né, se eles passassem por disciplina, né? A disciplina ajuda a vergar a natureza humana, né, e aperfeiçoá-la. Eu repreendo e castigo aqueles que amam, né? Diz a Bíblia, né? Eu Exato. comparo, pastor, com o calo, né? Deus está nos calejando para enfrentar uma enxada mais difícil, né? Quando você pega a enxada para capinar o quintal lá, né? Nos primeiros dias, você não está acostumado, você vai ter problemas, vai criar uma bolinha ali, é pesado, né? Mas se você persevera, vai criando aquele calo, aquela pele mais grossa, resistente, né? E assim você é preparado para enfrentar coisas mais difíceis no futuro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Essa besta também é identificada como sendo um poder blasfemador, né? Blasfemo, né? E é dito que aqueles que se alinham às propostas da besta ou que a apoiam, a adoram. Já começa aí o problema, né? Que a adoração, segundo os mandamentos de Deus, segundo o segundo mandamento, né? Somente Deus deve ser adorado como Criador, né? Reconhecido como digno de adoração. A besta aceita a adoração, já começa por aí. Estamos de volta para o último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana e eu tenho uma dica, um oferecimento para você muito especial, que é este material desenvolvido aqui na nossa Escola Bíblica, uma revista que vai ajudar você a entender sobre um tema muito importante, a cura do pecado. O pecado é uma terrível doença que entrou neste mundo e trouxe muito sofrimento, mas Deus tem a cura para ele. Então, essa revista vai ajudar você a entender com passagens bíblicas esse tema tão importante da Bíblia. Primeiro, como surgiu o pecado, como se livrar dele e como você pessoalmente pode receber a cura divina para esse problema. Como é que faz para receber esse material sem custo nenhum na sua casa? É muito fácil, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você vai fazer ali um pequeno cadastro e nós vamos enviar para a sua casa, porque este material é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Nós vamos continuar conversando aqui e nesta semana estamos falando sobre o selo de Deus e a marca da besta. São características distintas aí em que Deus e o inimigo acabam identificando os seus seguidores. A besta, Dona Elis, é esse antagonista ou esse agente de Satanás no tempo do fim que persegue o povo de Deus e ela tem uma origem no Apocalipse. Fala pra gente um pouquinho dessa origem desse animal terrível. Vou falar em dois aspectos principais. O primeiro tem que ver com as palavras utilizadas, né? Porque no capítulo 13, verso 1, ele diz que vê a besta emergir do mar. Okay. Enquanto que no capítulo 17, verso 8, ele diz assim, e a besta que viste era e já não é, está para emergir do abismo. Então, uma emerge do mar e outra do abismo. É que o mar, aqui é o mesmo mar de Daniel 7, né? De onde saem as 4 bestas também. Então, o mar aqui não deve ser entendido como o oceano, né? Mas o mar como o lugar de onde saem esses poderes, que é o mesmo abismo. Né? Isso ajuda também a gente entender por que João diz que nela o mar já não existe, né? Em Apocalipse 21, 22. E a ideia de abismo nas Escrituras também é associado com águas profundas, né? Com grandes águas, né? Perfeitamente. Então, o abismo, como esse local de origem da besta, não deve ser entendido como um espaço, né, de oposição e de resistência a Deus, sabe? Há muitos intérpretes que leem o Gênesis, né, a partir dessa perspectiva, alguns salmos, sabe? Algumas coisas do livro de Jó e o Apocalipse, né? Então, Deus não tem uma resistência no universo, algo que ele tenha de combater e que pode combater a Deus, sabe? Ou contra Deus, né?
Não há um inimigo permanente de Deus, que estaria localizado no abismo, né? Ao contrário disso, veja o que ainda João diz no Apocalipse. No capítulo 9, ele fala sobre a quinta trombeta, ele diz que uma estrela caída, e aí diz assim, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ela abriu o poço do abismo. Essa expressão foi-lhe dada a chave, né? Ela é muito importante no Apocalipse, porque ela é usada várias vezes, e no capítulo 13, né, ela está usada, por exemplo, no versículo 7, né, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, a própria besta recebe a autoridade de algo ou de alguém fora dela, que não é ela. Então, o abismo não atribui autoridade. O abismo, na verdade, está fechado e a chave é possuída por Deus. Deus tem a chave do abismo, né? Só Ele pode abrir. Então, significa que a besta representa um poder, uma entidade que está sob certas circunstâncias, né? Restrita, como se engaiolada, né? E Deus poderá soltá-la em algum momento, mas ela só pode entrar em ação sob permissão divina. Isto mostra que no Apocalipse, né, a soberania divina é absoluta, sabe? Mesmo sobre os poderes do mal. Eles não são antagonistas de Deus no sentido de serem um antagonista permanente, né? Independente de Deus, sabe? Eles são criação divina que se rebelaram e que Deus mantém sob controle, né? E que pode, em alguns momentos, liberar. Como ele libera aqui no capítulo 9, né? Quando nós vamos à questão do dragão, no capítulo 20, né? E aí então diz que um anjo do céu, vi descer, 20 verso 1, né? Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo. Olha aí, o abismo novo e a chave, né? E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu no abismo. Então, o próprio dragão, Satanás, também é preso no abismo, né? Então, o abismo não é o espaço de resistência contra Deus, é algo que Deus tem controle sobre, né? Deus tem uma chave lá. Ele tem a chave. E isto é muito importante para nós, porque o mal só pode agir, né, debaixo da soberania divina. Ele não é um poder, né, antagônico a Deus de forma permanente. Como se pensa através da filosofia, por exemplo, maniqueísta, né, que acha que a vida e a história é uma luta constante do bem contra o mal. Então, às vezes a gente fala do conflito entre o bem e o mal, mas não é nessa perspectiva maniqueísta, né, mas da perspectiva da soberania divina. E o conflito entre Deus e Satanás não é um conflito de forças proporcionais, nunca. Deus é muito mais, infinitamente poderoso, ele é onipotente. Como você disse, Satanás é apenas um rebelde que está sob controle divino e, inclusive, as suas atuações, mas elas vão redundar na glória de Deus no final. É importante também um breve comentário sobre a questão do Império Romano, porque o capítulo 13 diz que o dragão dá o seu trono à besta, né? Então, focando as ações da besta nesse contexto dos 42 meses, o texto quer dizer que esse poder que atua por 42 meses na Idade Média provém do dragão, que aqui é um símbolo para o Império Romano. O dragão vai contra Cristo, né? E o próprio povo judeu, representando nesse caso o Império Romano. Ele é diabo e Satanás, mas quer dizer que ele também é o poder por trás do Império Romano a usar esse poder nesse contexto, né? Então, quando diz que o dragão dá o seu trono à besta, é como na história se diz que os imperadores cedem o seu trono para os bispos de Roma, né? Ou o bispo de Roma se assenta no trono do imperador de Roma, né? Então, é um poder que é compartilhado. Historicamente, isso aconteceu, né? Porque, de fato, o Império Romano se dividiu, né? E o imperador Constantino foi para o Oriente e deixou o bispo de Roma como o seu associado, vamos dizer assim. Então, essas duas origens, né, os poderes são os mesmos, mas é importante saber dessa questão do abismo como sendo controlado por Deus, né? E a besta que atua por 42 meses tem a sua origem no Império Romano. E aí, Michel? Essa besta também é identificada como sendo um poder blasfemador, né? Blasfemo, né? E é dito que aqueles que se alinham às propostas da besta ou que a apoiam, a adoram. Já começa aí o problema, né? Que a adoração, segundo os mandamentos de Deus, segundo o segundo mandamento, né? Somente Deus deve ser adorado como Criador, né? Reconhecido como digno de adoração. A besta aceita a adoração, já começa por aí. Blasfêmia, nós podemos definir como uma criatura atribuir-se a si uma prerrogativa que pertence somente a Deus. Então, a lição nos faz pensar, por exemplo, na questão do perdoar pecados. Jesus quase foi apedrejado
por blasfêmia, porque ele perdoou pecados e claramente manifestou isso naquela. Ele podia fazer isso, né? Só que ele poderia, né? Ele podia, porque de fato ele é Deus, então não era blasfêmia. Na verdade, ele pode, né? Na ótica dos que estavam ali em volta, e que, especialmente os fariseus que não o reconheciam como Deus, achavam que ele não que podia era uma fazer. blasfêmia. Né? Então tem a questão lá do paralítico que desce do telhado, né? Jesus o cura, e aí aqueles líderes judaicos que estavam sempre no encalço de Jesus ficaram ali perturbados, e então ele diz, olha, para vocês saberem que eu posso perdoar os pecados dele, de fato eu perdoei, eu vou curá-lo também, né? Então ele faz algo que na ótica humana era impossível, né? Então, ele perdoa. João 10:33 também diz assim, os judeus responderam, não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo Deus. Então, repito, na ótica deles, Jesus, ao se fazer Deus, ao dizer eu e o Pai somos um, ou então em João 8:58, quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou, e esse eu sou, sabemos muito bem que no grego egoeimi, né? Ele vem lá do anihu, do hebraico, em Êxodo 3:14, né? A conexão direta é o Deus que aparece para Moisés na sarça ardente, é Jesus dizendo, eu sou aquele Deus. Os judeus entenderam tão bem isso que eles quiseram apedrejá-lo de novo ali por se fazer Deus. De que forma besta reproduz essa acusação, né? Esse comportamento que, segundo eles, era blasfemo, no caso de Jesus, não. Nós temos aqui na lição algumas citações dos próprios, né? Não somos nós que estamos dizendo isso, né? Isso pertence à historiografia romana, né? Vamos abrir aspas, né? Bem claramente aqui, aspas, então, né? O Lúcio Ferraris, no texto que tem o título Papa, no Prompta Biblioteca, de 1763, volume 6, ele diz, aspas, o Papa é tão honrado e tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus na terra. Daí aquele título, né, controverso, né, Vicarius Filii Dei, né, que é o vigário do Filho de Deus, o substituto de Deus aqui na terra, sendo que nós já estudamos e sabemos que o substituto de Jesus aqui é o Espírito Santo. Depois temos aqui uma outra citação de 1903, da grande enciclopédia encíclica, né? Cartas do Papa Leão XIII, né? O Papa Leão XIII gabou-se, aspas de novo aqui, bem claras, né? Nós, os papas, assumimos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Então, a própria literatura romana aqui, do papal, né? Admite que eles se colocam na condição, na posição de Deus na terra, e isso, né, com todo respeito aos irmãos católicos, não pode ser aceitável segundo a Bíblia. Explicando o que você está dizendo, o Apocalipse diz que esta besta blasfema, certo? Sim. Então, nós precisamos identificar qual é o poder que mudou caracterizado os tempos, como besta mudou aqui. os tempos e a lei. E esta besta que blasfema, e o que é blasfema você explicou, é alguém se colocar no lugar de Deus. E as citações aqui são claras, as aspas, em que um próprio Papa está dizendo que ele assume o lugar de Deus na Terra. Então, um Papa é um ser humano. O Papa não é Cristo. O Papa é um ser humano. E se ele diz que ele assume o lugar do próprio Deus na Terra, nós não precisamos ter nenhum receio em identificar isso como uma perdoar blasfêmia, pecados, como uma mudar blasfêmia. tempos e a lei. E, pastor Denilton, a questão da mediação também, né? Um sistema que se coloca como mediador. Verdade. É importante a gente frisar que a Bíblia é muito clara em relação ao fato de que existe somente um mediador entre Deus e os homens. Na 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, Paulo não poderia ter sido mais categórico. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares, nas suas cartas, Paulo retoma esse assunto. E Paulo fala sobre esse assunto nos lembrando que quando o homem caiu em pecado, agora ele precisava de alguém para reconciliar, né, para promover reconciliação. Isso aparece, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 4, e o verso 11, quando Paulo diz assim, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? Intermediação, né? Jesus é o nosso mediador, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somente Cristo pode fazer reconciliação entre Deus e os homens. Existe outro texto interessante em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, quando Paulo está falando sobre o ministério da reconciliação. Ele diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Paulo não poderia ter sido mais claro. Como é que isso aparece em Apocalipse? Eu acho que é uma pergunta importante para a gente responder também. A gente já comentou várias coisas, mas existe um detalhe interessante em Apocalipse 12 e 13 que nos chama a atenção para o fato de que a besta do mar se coloca na posição de mediadora. Quando a gente vai para Apocalipse 12, no verso 10, então nós temos uma referência à autoridade de Cristo. Eu vou ler aqui para que os nossos amigos em casa possam nos acompanhar. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Curiosamente, a palavra autoridade vai ser uma palavra-chave em Apocalipse 13. Vai aparecer no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 7 e no verso 12. E essa autoridade agora é a autoridade que o dragão concede à besta, mas logicamente sob a permissão, Deus está no controle de tudo. Mas a ideia do texto é que no capítulo 12 nós temos a autoridade de Cristo e no capítulo 13 agora é a besta que quer ter essa autoridade. Mas somente Cristo tem autoridade para ser o nosso mediador. Deus seja louvado por isso. Nós podemos ser seguidores do Cordeiro. O Cordeiro, o grande pastor que é um Cordeiro, está nos convidando a segui-lo aonde quer que ele vá. Não siga esse mundo, nem as autoridades passageiras desse mundo. Siga Cristo e você chegará em Canaã celestial. Amém. Esta promessa, essa bênção está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Forte abraço e até lá.